A soberana graça de Deus é que nos concedeu esta oportunidade, este privilégio de poder entrar na tua casa, de poder falar com você, de poder dizer a você as grandes, infalíveis realidades de eventos modernos que esclarecem a profecia. A profecia está apenas sendo mostrada através daquilo que está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia é o livro mais atual que existe. Ele foi escrito exatamente para mostrar a condição da sociedade, do mundo, do tempo presente em que nós estamos vivendo. Estamos vendo o cumprimento das profecias do Apocalipse. Porém, as pessoas não podem entender o que está escrito através da simbologia do Apocalipse. E, não entendendo o Apocalipse, dizem de maneira clara, através das suas atitudes, que não entendem a Bíblia e não entendem o livro de Gênesis. Há dois livros mais odiados pelo diabo do que todos os outros livros da Bíblia: Gênesis e Apocalipse. Estes dois livros, através da tipologia, da figura, dos personagens que aparecem nestes livros, ou basicamente no livro de Gênesis, são, na verdade, as explicações que necessitamos para conhecer o Apocalipse. Porém, as pessoas estão vivendo exatamente desta maneira. Havia uma mulher que tinha um filho e ele foi estudar em outro país. Estava estudando na Índia. E aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, de onde era a sua origem, sua mãe estava vivendo uma vida miserável, pobre, sem recursos para a sobrevivência, por não entender e não compreender o que estava sendo propiciado a ela, o que estava chegando às suas mãos. Um dia, esta mulher pobre que vivia passando roupas, lavando e passando roupa para os vizinhos, ela adoeceu. Então não podia trabalhar e a situação financeira cada vez pior. E quando ela foi para a camada e um vizinho de bom coração procurou um órgão do governo para vir fazer um levantamento da vida daquela senhora para dar a ela uma pensão alimentícia, alguma coisa que ela pudesse sobreviver. E quando os agentes do governo vieram à sua casa e começaram então um questionário, fazendo perguntas, perguntaram: escuta, a senhora é casada? Ela disse: sou viúva. A senhora tem filhos? Ela disse: tenho um. E eles disseram: o que o seu filho faz? Disse: ele faz tantos anos que foi para a Índia estudar e ele está na Índia. E eles perguntaram: mas ele não te manda nenhum recurso? Disse: não. Disse: mas o que ele faz? Disse: não, ele estudou lá, ele fez medicina. E o que ele faz é, de vez em quando, me mandar uma carta e na carta me manda umas fotografias, umas fotografias muito bonitas, uns postais e assim sucessivamente. Então, aqueles agentes do governo começaram a conversar com ela e, num dado momento, disseram: nós podemos ver as cartas e as fotografias que o seu filho te manda? E ela prontamente disse sim, pegou sua Bíblia, que estava debaixo do seu travesseiro,
e começou a tirar de dentro da Bíblia aquilo que ela chamava de fotografias bonitas. E quando ela entregou aquelas fotografias para os agentes do governo e eles começaram a olhar, viram, na verdade, que num dos lados existiam fotografias bonitas, mas do outro lado eram títulos, eram ordem de pagamento que ele estava enviando para sua mãe e ela tinha várias ordens de pagamento dentro da sua Bíblia, valores altíssimos que dava para ela comprar casa, comprar comida, viver confortavelmente, e ela ignorava, vendo apenas umas fotografias bonitas, não podia olhar o outro lado. Morrendo, vivendo na miséria, com grandes valores escondidos dentro da Bíblia. Este foi um quadro real e este é o quadro da religião dos nossos dias. Pessoas carregando a Bíblia e vendo bonitas fotografias, bonitas histórias, uma história de Noé, uma história de Abraão, uma história de Jefté, mas, no entanto, aquilo que você está olhando dentro das Escrituras não são meras fotografias. Olhe do outro lado. Você vai ver que aqueles são quadros proféticos e que aquilo traduz uma mensagem, revela uma situação, uma condição, prediz fatos e as pessoas não podem ver e vivem conforme a profecia de Apocalipse, capítulo 3. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Quero lembrar a você que Deus, em sua sabedoria, colocou isto aqui na Bíblia, que é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus, de tal maneira para que aqueles a quem Ele quer revelar possam ver. Iniciamos em alguns programas falando sobre o livro de Gênesis. Ora, amigo, você sabe, eu sei, quando olhamos para o Apocalipse, no capítulo 12, no capítulo que Satanás foi expulso dos céus numa batalha que houve entre Miguel e seus anjos. Olhamos para as Escrituras, no livro de Judas, disse que eles foram precipitados nas cadeias da escuridão. Mas as pessoas são tão cegas que não podem traçar o paralelo, que a terra era sem forma e vazia e que estava em densa escuridão, porque não havia luz. Foi para cá que eles foram precipitados. Ora, quando Deus escolheu o planeta Terra entre todos os planetas para colocar vida, porque o homem pode mandar gente para a Lua, para Marte, para Júpiter, pode procurar vida em qualquer outra galáxia, eles nunca encontrarão, porque Deus escolheu um planeta para colocar vida neste planeta. Pegou um planeta desorganizado, sem forma, vazio, e então começou a dar forma e preencher isto que estava vazio. Ora, se você olhar esta figura, apenas você vai ficar com esta história, mas a aplicação prática, olhe a sua vida. Os mesmos elementos químicos que existem na Terra existem no seu corpo porque você é produto da Terra. Sua vida em trevas, sem forma, vazia. Esta é a condição da sociedade, de um mundo desorganizado, que os demônios chegaram primeiro e deram às pessoas o caráter que elas possuem. Vejam só, prestem atenção
nesta veracidade das Escrituras. Então as pessoas vivendo em trevas, uma vida vazia, sabe? Um oco lá dentro e o homem buscando preencher isto com bailes, com festas, com bebedeiras, com orgias, com sexo, com bacanais, com drogas, hein? Com dinheiro, com fama. Tudo isto é sinônimo de vida vazia. E isto, lá no profundo, quem tem dinheiro sabe que não é a solução, porque o clamor continua lá, porque se o dinheiro fosse a solução, eles não seriam drogados, não seriam adúlteros, teriam encontrado o equilíbrio para a vida deles. Veja nas altas camadas da sociedade, me desculpem, quanto mais alta, mais podre é. Você sabe disto? Não há, porque o dinheiro cala a boca das pessoas. Preste atenção, quanto mais alta é a classe, quanto mais alta é a camada social que uma pessoa vive, ele sabe que vive num meio mais podre, onde não há sinceridade, onde não há verdade, onde um está trabalhando para derrubar o outro, onde a prostituição impera e a corrupção e a falta de honestidade, de vergonha, de pudor. Os artistas não têm dinheiro? Por que eles recorrem às drogas? Hein? Por que estamos vendo aí pessoas famosas envolvidas em escândalo sexual? Por quê? Porque o vazio está ali, porque a vida está desorganizada, porque falta luz, porque falta a presença de Deus. Isto é porque os demônios vieram para desorganizar a sua vida. Deus viu isto e veio, porque a Bíblia diz: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Deus disse: bom, onde houve trevas, eu vou transformar isto em luz. O que estava vazio e desorganizado, eu vou organizar e vou encher. Vou ocupar o espaço. E Deus, então, começa criando, organizando, separando, porque Deus é separador, Deus não quer mistura. As pessoas parecem cegas ou se fazem de cegas, porque não é possível que um pastor, um líder, não saiba que a palavra igreja quer dizer aqueles que são chamados para fora, os que são separados. Como é que a igreja está dentro do chiqueiro de porco em que a sociedade moderna está vivendo? Hein? Nesta lama, nesta sujeira, nessas trevas de desorganização. Será que você não sabe que Deus transforma, separa trevas a luz das trevas? A água doce da água salgada? Como pode ser mundano e cristão ao mesmo tempo? Como pode você servir a Deus e ao diabo da mesma maneira, ao mesmo tempo? Deus não aceita isto, Deus é separador. Foi assim que ele fez. As coisas que ele criou, como os luminares, os animais, os peixes e toda a natureza, Deus criou para que o homem pudesse governar. Mas acontece que você está vendo, o que eu estou mostrando para você, é que o diabo conseguiu enganar o ser humano. O homem e a mulher, que é um subproduto do homem, e eu costumo dizer que um verdadeiro homem não bate numa mulher, não espanca uma mulher, não subestima uma mulher, não maltrata uma mulher, mas não aceita ser governado por ela também. Da mesma maneira que é perversão um homem bater, um homem tratá-la como capacho, é perversão um homem ser governado por uma mulher. Aliás, esta é a maior desgraça que o mundo pode ter, é o governo feminino.
está pervertido diante da visão de Deus. A mulher foi feita para ser a disjuntora do homem, não mais do que o homem. Eu costumo dizer que quando Deus fez Adão e tirou Eva, tirou de uma costela, ela estava, não era um produto inferior, 50% do homem. Agora, quem desvalorizou-se foi ela própria, porque ela caiu e então depois da queda ela arrastou o mundo, essa desgraça que nós temos hoje. Você pode escrever o que eu estou dizendo, isto é profético. Você não vê um crime, uma ambulância, um hospital, um cemitério, sabe? Nenhuma sorte de perversão, aberração, e sem que uma mulher esteja envolvida naquilo. Como, pastor? A Eva, a primeira que caiu, ela representa todo este segmento. Onde você ouvir uma sirene, lembre-se, foi por causa de uma mulher. E você sabe que dizem, e é verdade, por trás de todo grande homem há uma pequena mulher, não é? Você sabe que não haverá um problema sem que tenha uma mulher envolvida por trás. Mas deixa eu seguir aqui. Então, depois da queda, Deus disse: o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Esta é a Bíblia, esta é a conclusão, porque Deus sabia que é uma coisa científica, é uma coisa que foi feita para cumprir este papel. Isto está dentro, enrustido na parte biológica, na parte do corpo feminino. Foi feita para isto. Você pode observar que a atitude, o comportamento dela, ela é extremamente hábil, ela sai na frente. Você vai ver que foi Eva que saiu na frente para discutir, arrazoar com a serpente e trouxe a queda. E hoje você está vendo que os problemas sociais estão sendo discutidos pelas mulheres. Agora, olha a condição da sociedade. Olha para onde ela está arrastando, fazendo a cabeça dos homens, e aí vem leis e vem protecionismo para adolescentes, e olha só as famílias sendo desestruturadas porque o homem deixou ser dirigido pela mulher. Isto é tão duro, mas é verdade. Não sou machista, não estou defendendo aqui o machismo. Eu acho que ela tem um papel fundamental na estrutura de uma família quando ela é uma mulher sábia. E a mulher sábia é aquela que tem temor de Deus, não é aquela que vive mostrando suas nádegas, não é aquela que se tornou vulgar, que é beijada, pegada, que se tornou um depósito de esperma, que acha que é muito inteligente, que pode prostituir e sair para programas e que aquilo não vai manchar a vida dela. Ela está desmoralizada, desqualificada, rebaixada. Esta é a condição que nós estamos vendo. Mas esse não é meu assunto, eu estou apenas passando para dizer a você que não creio em um homem subestimar uma mulher, pisar em uma mulher, mas não creio em um homem ser dirigido por uma mulher, porque este é o padrão. Infelizmente, olhe a condição da mulher, você vai ver a condição da igreja. Por isso, no Apocalipse, você vai ver que assim como Eva caiu, olhe no capítulo 2, lembra-te, pois, de onde caíste. Está falando a uma igreja. E a igreja, dentro da simbologia da Bíblia, é representada pela figura da mulher. Como Eva caiu, a igreja caiu. Como Eva trouxe uma semente misturada, a igreja também tem filhos misturados. Ei, ninguém sabe quem é crente, nem quem é mundano, pelas roupas, pelos hábitos, pelas músicas que ouve, pelos filmes que vê e pela qualidade de vida que está vivendo. Da mesma maneira,
Está aqui na Bíblia. Os filhos de Eva são religiosos, inclusive Caim, viu? E você olha a figura do Caim, é um que matou, mas você acha que eles não estão prontos para matar? É só você falar que o culto deles, Deus não aceita e quem está aceitando é Satanás, eles rangem os dentes. É só você mostrar que por trás desta farsa da religião, de modernos, de bonitos, de aceitar mulheres de calça comprida, de bermuda, de shorts, mostrando as coxas, as pernas, os seios, viu? E indo para os clubes e para as festas, dizer que isto tudo é culto caimita e que Deus não aceita isto e que o diabo é que está por trás disto, ainda que seja dentro de uma igreja carregando a Bíblia, porque você acha que o diabo tem medo de Bíblia? Não, ele citou, foi a Bíblia para Jesus para enganá-lo. Ou você acha que o diabo chegou lá no Éden dizendo para Eva assim, ora Eva, Deus é um mentiroso, Deus é um falso, Deus é mau? Nada. Muito pelo contrário, o evangelho que a serpente pregou para Eva é o mesmo que os pregadores estão pregando. Para você que está me assistindo, para você que às vezes fica com raiva, irado quando eu digo as verdades, porque cada ação produz uma reação, mas o diabo chegou lá e disse, olha, sabe de uma coisa? Deus não é mesquinho, Deus não é esse velho asqueroso que você está pensando, não. Deus não vai te matar, não. Você acha que Deus vai te mandar para o inferno só porque você cortou um pedacinho do cabelo? Você acha que Deus vai te mandar para o inferno só porque você vestiu uma roupinha mostrando o seu peito aqui? Ah, isso é aquele pastor louco lá que quer fazer a Bíblia funcionar conforme ela está escrita. Ora, vou voltar a dizer, olha a situação. Não teríamos cemitérios, presídios, hospitais, meninos de rua, favelas, gente pobre passando fome, gente morrendo lá na África hoje por falta de comida, e não teríamos aqui uns tendo muitos e outros não tendo nada, aqui no Brasil, e não teríamos este governo, essas instituições que você sabe, todos os dias se noticiam escândalos, escândalos e corrupção e sujeira. Tudo isto é porque uma mulher saiu do lugar, escutou o evangelho do diabo, o argumento do diabo dizendo Deus é bom, Deus não vai cobrar de nada disso de você e ninguém começa roubando um banco, é só uma agulhazinha, ninguém começa bebendo um litro de cachaça, é só um golezinho e ninguém começa pisando na Bíblia de uma vez por todas, como está sendo pisada hoje, não. Começou lá atrás um pequeno desvio, uma pequena desobediência, até chegarmos na condição que nós estamos vendo a sociedade hoje. Amigo, o meu tempo está acabando, mas o Deus que organizou o planeta quer organizar sua vida. E o Deus que, através de Moisés, deu a visão para escrever o Gênesis, deu ao profeta de Apocalipse, capítulo 10, o 7º anjo, a visão da Bíblia aberta. Veja lá se não é assim. Um anjo forte descendo dos céus com um livro aberto, mandando João comer, mas antes de João comer, revelou todos os mistérios que os profetas deixaram. A Bíblia está sendo aberta para você como ela é. Eu espero que no próximo programa eu tenha condição de continuar expondo como todas as coisas estão acontecendo. Abra os seus olhos. Um culto fora do padrão de Deus não é aceito e traz morte. Não foi isso que a igreja fez ao longo da história? Matou 68 milhões de cristãos? Porque o culto deles não era aceito e os filhos de Deus é que têm que pagar o preço. Vou terminar o programa dizendo a você, o sangue de Abel ainda está clamando
E o sangue do justo, que Abel apenas representou, Cristo ainda está clamando, dizendo: escuta, você não vai acordar para esta realidade? Vamos fechar nossos olhos e orar, porque meu tempo acabou, mas no próximo programa eu volto para falar o Gênesis explicando as coisas que estão acontecendo hoje. Pai, abençoe, esclareça e ajude o povo a ver as Escrituras abertas diante dos nossos olhos. Com o poder do nome de Jesus Cristo, lançamos fora doenças e opressões e toda a obra de Satanás que prende e amarra as pessoas. Que elas sejam libertas, que os olhos sejam abertos e que a luz do Senhor possa iluminar a vida delas. É minha oração em nome de teu Filho.